Livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 19. Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 19. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 19. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Por favor, levante a sua mão direita para Deus e oremos ao Senhor. Ó Deus poderoso e santo, nós queremos te louvar, ó Pai, por tua palavra que foi lida aqui, que a tua palavra possa falar aos nossos corações, às nossas mentes, que nós possamos ter entendimento, ó Deus, daquilo que tu tens para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é o tempo da dupla honra. Diga assim comigo: o tempo da dupla honra. A palavra do Senhor, ela nos diz que o povo de Israel, ele passava por um período difícil, ele passava por um período de vergonha, ele passava por um período de dificuldade. E veio a palavra do Senhor através do ministério do profeta Isaías e disse assim: no lugar da vossa vergonha, o Senhor vos dará dupla honra. E o Senhor fala que Ele dará tudo em dobro. O Senhor vai dar dupla honra e o Senhor vai dar tudo em dobro. Quem está entendendo isso, diga amém. Irmãos, quando nós voltamos lá para o Gênesis, nós temos aqui a história de um dos patriarcas. Este patriarca se chamava José. Qual era o nome dele, igreja? José. Como é que era? José, ele era uma pessoa que ele era de uma família de muitos irmãos. Tinha muitos irmãos na família dele. E ele era o penúltimo a nascer. Então, depois dele só nasceu mais um, que era Benjamim. E ele era aquele tipo de pessoa que ele fazia tudo que o pai dele mandava. E aqui nós temos uma história onde ele encontra os seus irmãos no meio do mato. Eles estavam pastoreando as ovelhas do seu pai. E quando ele chega perto dos seus irmãos, no versículo que nós lemos, a Bíblia diz que os seus irmãos de sangue, irmãos que moravam na mesma casa, irmãos que conviviam com o mesmo pai, era uma pessoa que vivia com ele todo o tempo. Eles tiveram uma seguinte ideia: eles disseram assim: nós vamos matar José. José tem que morrer. José, ele não pode viver, porque a Bíblia diz que os sonhos de José, que Deus tinha dado para ele, incomodavam muito os seus irmãos. Os seus irmãos não gostavam dos sonhos que ele tinha. Os seus irmãos não gostavam da forma como ele falava, porque Deus revelava para ele que ele ia ter dupla honra na vida dele. José vai ter dupla honra na sua vida. José vai ter dupla honra em toda a sua vida. Mas os seus irmãos, eles não acreditavam. Os seus irmãos não confiavam nisso. Os seus irmãos, eles achavam que ele era simplesmente um sonhador. Ele era simplesmente uma pessoa que falava e aquilo não ia acontecer. Mas a Bíblia diz que os seus irmãos muito se irritaram. Os seus irmãos ficaram com ódio dele e eles intentaram matá-lo. E quando eles o viram naquele local, eles disseram: vai ser agora. A Bíblia diz que eles lançaram mão dele, eles pegaram ele. E ali onde eles estavam havia várias covas, havia vários buracos cavados na terra. E eles olharam para ele e disseram assim: vamos lançá-lo dentro de uma dessas covas.
A semana passada nós pregamos sobre Daniel e falamos que Daniel estava na cova dos leões. Olha aqui a cova de novo, só que na vida de José. José, ele foi lançado dentro daquela cisterna, ele foi lançado dentro daquela cova, e dentro daquela cova não tinha água, ainda bem, porque eram poços secos. E quando ele cai no fundo daquele lugar, ele começa a pedir socorro. Ele pedia para que os seus irmãos o tirassem dali, mas os seus irmãos não o tiraram dali. E naquele local, eles fizeram uma reunião e falaram assim: nós vamos matá-lo hoje, nós vamos tirar a vida dele hoje. Eles tiraram a sua túnica que ele tinha ganho do seu pai, eles tiraram tudo que ele tinha. Irmãos, na história de Daniel é totalmente diferente, porque na história de Daniel eram os presidentes que haviam se levantado contra ele. Só que na história de José eram os próprios irmãos, eram os irmãos que ele cresceu com eles, era a pessoa da sua família que estava se levantando contra ele. Então, quem jogou José da cova foram os seus próprios irmãos. Irmãos, se fosse talvez alguém que não entendesse as coisas de Deus, ele iria murmurar, ele iria reclamar, ele iria dizer: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou dentro dessa cova? Eu vim aqui trazer comida para os meus irmãos e eles fizeram esta maldade comigo. Irmãos, o fundo de uma cova escura, o fundo de um poço, aonde estava José, era um local de profunda melancolia e de profunda tristeza. José, ele tinha tudo para cair em depressão. José, ele tinha tudo para desistir da vida. José, ele tinha tudo para se matar. Ele tinha tudo para tirar a sua própria vida. Mas só, irmãos, que José, ele confiava nos sonhos que Deus tinha dado para ele. José, ele confiava em Deus. Ele acreditava que o Senhor era poderoso para dar livramento na vida dele. Eu quero saber se nessa noite tem alguém aqui que confia em Deus. Se você confia em Deus, que não importa o que você está passando, não importa a sua situação, não importa a cova aonde você esteja, não importa o problema que você passe, a dor que você passe, eu quero te dizer que Deus é poderoso para trazer livramento para você. Deus é poderoso para resgatar você de dentro da cova e operar um milagre na sua vida. Este é o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o momento do sofrimento não foi evitado também na vida de José. A palavra de Deus está dizendo aqui que Judá, um dos irmãos, ele disse assim: vamos lucrar com José, não vamos matá-lo, porque se nós simplesmente matarmos ele e ocultarmos o cadáver dele, ele não vai dar lucro para nós. Mas vem aí uma caravana, e esta caravana vai para o Egito, e eles compram escravos. A Bíblia diz, irmãos, que os irmãos de José venderam José por 20 moedas de prata. Quantas moedas de prata, igreja? 20 moedas de prata. Olha o preço que vale um irmão. Eles venderam, pegaram aquelas moedas e repartiram entre eles. Como eles eram em 10, eles repartiram provavelmente 2 moedas para cada um. E cada um ficou com 2 moedas. Irmãos, será que a vida de uma pessoa, ela vale 2 moedas para cada um? Será que a vida de uma pessoa, ela vale 20 moedas? Então aquele jovem foi vendido como escravo e os seus irmãos tiveram lucro. Eles pegaram a túnica que ele estava vestindo, mataram um carneiro e passaram o sangue do carneiro na túnica. E eles chegaram para o seu pai e disseram assim: ó grande pai, nós queremos estar aqui diante de você, Israel, nosso pai, e queremos dizer, Israel, que achamos esta túnica e queremos mostrar se esta túnica por acaso é do seu filho José. Foi uma dissimulação terrível. Aqueles homens dissimularam. Aqueles homens enganaram o próprio pai.
Eles mentiram para o próprio, ele mentiu para o próprio pai. Os 10 ficaram firmes com aquela mentira. E o que aconteceu? O pai acreditou. A Bíblia diz que o pai começou a chorar. A Bíblia diz que o pai começou a prantear. A Bíblia diz que o pai, ele começou a buscar a solução. O pai, ele começou a buscar uma resposta. E os próprios filhos que tinham vendido José tentaram consolá-lo. As pessoas ao redor, os criados, os escravos, todos tentaram consolar Israel. Mas Israel não teve consolo. E ele declarou: eu vou descer à sepultura, eu vou morrer com esta tristeza no meu coração, porque o meu filho foi tirado de mim, porque o meu filho morreu. E a Bíblia diz que Israel, ele amava a José. Irmãos, presta atenção numa coisa: Israel, que era Jacó, o pai de José, ele amava José. Eu estou aqui para te dizer que Deus te ama. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Ele disse assim: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Deus é o seu Pai, Deus é o nosso Pai, Deus é o seu Deus, Deus é o nosso Deus. Você vem buscar aqui o seu Pai. Eu quero te dizer que o seu pai te ama. O seu pai ama você. E o seu pai sofre quando você sofre. E o seu pai sente dor quando você sente dor. Porque ele tem importância para você. Você tem importância para ele. Quantos entendem que Deus tem importância para você? Quantos são importantes para Deus? Você é importante para Deus. Deus tem um projeto, um propósito na sua vida. É por isso que nós estamos aqui hoje. Ainda que ele estivesse dentro daquela cova, ainda que ele estivesse dentro daquele sofrimento, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela é transparente. A palavra de Deus, ela traz para nós a luz. Qual é a luz, irmão? Aquela caravana que passou ali, ela foi mandada pelo Pai Celestial. Não foi por acaso que aqueles homens passaram ali, mas é porque Deus tem um propósito na vida de José lá no Egito. Irmãos, a cova, ela não serviu para matar José. A cova, ela não serviu para destruir a vida de José, mas a cova serviu para poder projetar os sonhos de José. A cova serviu para trazer a luz para José. A cova serviu para que o nome do Senhor fosse engrandecido através da vida de José. Eu estou aqui para te dizer que os problemas da vida, as dificuldades, as enfermidades, as adversidades, elas não são para destruir José, mas elas são para colocar José no lugar onde Deus quer. Elas servem para projetar José para um patamar maior. Elas servem para projetar José, para colocar José no lugar onde Deus determinou. Irmãos, os irmãos de José pensaram em fazer mal para ele. Só que os irmãos de José não sabiam, mas eles não tinham poder de fazer mal a José, porque José está nas mãos de Deus. José estava nas mãos do Pai Celestial. José estava sendo cuidado por Deus. Não pense você que um ser humano, ele tem poder de te fazer mal. Ele não pode te fazer mal se não for na permissão de Deus. Ele não pode tocar em você se não for na permissão de Deus. Ele não pode te atrapalhar se não for na permissão de Deus. Mas tudo isso aconteceu na vida de José. Toda essa humilhação, ser vendido por 20 moedas de prata. E agora, quando essa caravana chega no Egito, ele é comprado por um egípcio, por uma das pessoas que trabalhavam lá no palácio do faraó. O nome dele era Potifar. E ele vai como servo, como escravo, para a casa de Potifar. E ele começa a cuidar das coisas da casa de Potifar. A Bíblia está dizendo aqui que o Espírito de Deus estava sobre José. Porque muitas vezes, irmãos, nas lutas, nas adversidades, nas dificuldades, nós não entendemos o projeto de Deus, o plano de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer que o projeto de Deus, o plano
plano de Deus é projetar você para a dupla honra. O Senhor tem dupla honra para dar a você. O Senhor tem dupla honra para dar a José. José, irmãos, ele foi humilhado e agora ele melhorou um pouquinho. Ele está na casa de Potifar e Potifar constituiu ele sobre todos os seus negócios. E dentro daquela casa de Potifar, ele fez tudo o que podia ser feito. Potifar entregou os seus negócios nas mãos de José e tudo que Potifar tinha prosperou, porque na vida de José tem a unção da dupla honra, e aonde ele trabalha as coisas dão certo, porque Deus está na vida de José. José foi vítima de uma calúnia, levantaram uma calúnia contra ele, e José, ele foi preso por causa dessa calúnia, e ele vai para o sofrimento. Ele vai para a masmorra, ele vai para a prisão. Dentro da prisão, irmão, ele também encontrou graça aos olhos do carcereiro. E a Bíblia diz que mesmo na prisão, o Espírito do Senhor estava sobre José. Hoje, irmãos, vendido como escravo, caluniado e agora preso. Talvez as pessoas ao redor dissessem assim: coitado desse hebreu, coitado de José. José nasceu para sofrer, José nasceu para padecer, José nasceu para ser humilhado. Por quê? Os próprios irmãos venderam ele, porque a própria família não aceitou ele. Ele foi caluniado, foi preso e está lá na cadeia humilhado. A Bíblia diz que José tinha barba grande. Provavelmente ele estava cabeludo, cabelo grande. Se você olhasse para José, era como se você olhasse para um mendigo na rua. Ninguém cuida de quem está na cadeia. Ninguém cuida daquelas pessoas, ninguém dá perfume, ninguém dá pente para pentear o cabelo. Ele era jogado, estava lá abandonado, estava humilhado, irmãos. Desde que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele estava passando só por humilhação. Talvez você está me ouvindo pregar aqui nesta noite e você pensa assim: pastor, eu tenho sido humilhado pela minha família, eu tenho sido humilhado nos locais onde eu vou. As pessoas olham e riem de mim, as pessoas olham e falam mal de mim. Eu escuto as pessoas cochichando sobre mim, porque o que se cochichava sobre José era que José, ele tinha tido um caso, tinha tentado agarrar a mulher do patrão dele. Ele era uma pessoa considerada um estuprador. Já pensou, irmão? Um homem que está preso numa cadeia, que todo mundo diz assim: olha, ele é estuprador. Ele é estuprador. Já pensou o tipo de pessoa? Como que lá na cadeia os presos olhavam para ele, olhando para ele como estuprador, olhando para ele como um homem que violentou a mulher do seu patrão. Alguém dissesse para ele: rapaz, que homem sem vergonha é esse? O patrão dele deu tudo para ele, o patrão dele deixou a casa dele na mão dele, e ele vai e tenta isso contra a esposa do patrão dele. Essa era a fama de José. Se você chegasse na cadeia para fazer uma visita, talvez você ia ter medo dele, porque você ia achar ele um preso de alta periculosidade, um homem barbudo, cabeludo, um homem que estava escondido dentro daquela barba, escondido atrás daquela roupa suja, daquele cabelo, e você dizia: esse que está na cadeia é um pobre coitado. Esse que está na cadeia é um miserável, é alguém que vai sofrer a vida toda. Provavelmente ele vai morrer dentro da cadeia, os presos vão matar ele, porque quando você ou eu, nós vemos uma reportagem de alguém que fez uma coisa assim, a pessoa diz assim: olha, podia morrer, os presos podiam matar ele na cadeia, que coisa horrorosa. Esse era o José. José, ele desceu ao mais baixo nível de humilhação. Agora eu quero te perguntar: será que você está tão humilhado quanto José foi? Será que você está preso? Será que você está barbudo? Será que você está cabeludo?
Será que você está tão maltratado assim? Será que você não tem um perfume para você passar? Então presta atenção numa coisa: se você está um pouquinho melhor do que José, imagina o que Deus pode fazer na sua vida. Meu irmão, dizer que Deus vai fazer uma obra na vida de uma pessoa que está preso como estuprador de patroa, dizer que Deus vai fazer uma obra na vida de uma pessoa que está presa e condenada para sempre, é difícil, é muito difícil. Mas eu te digo que Deus vai fazer uma obra poderosa na vida de José, porque Deus deu sonho para José, Deus deu unção para José, e José pode ter sido caluniado, humilhado, desprezado, preso, e ele pode estar defamado, mas para Deus ele continua sendo o mesmo José, o mesmo menino que andava pelo campo com a túnica do seu pai, fazendo o que o seu pai mandava e fazendo a obra de Deus. Irmão, se você recebe a palavra de Deus essa noite, entenda: há um tempo de humilhação, sim, há um tempo de vergonha, sim, mas todo tempo de vergonha tem fim. Todo tempo de humilhação acaba, toda dor ela começa e termina, porque Deus é poderoso, Deus é grandioso, e Ele está olhando para nós. Ele é o nosso Pai. Deus é o teu Pai, Deus é o meu Pai, Deus é o nosso Pai. Irmãos, aquele homem estava lá no canto dele, e ele recebeu dentro daquela cadeia. A Bíblia está dizendo aqui que ele interpreta sonhos na prisão. Tinha lá o copeiro e o padeiro conversando, estavam presos também na cadeia, e um contava para o outro o sonho que tinha. José se intrometeu na conversa e deu a interpretação dos sonhos, dom de Deus. Um ouviu por um ouvido e soltou pelo outro, o outro não, o outro atentou, acreditou, falou: olha, eu acho que o que ele está falando é verdade. Deus exaltou quem ele tinha que exaltar e humilhou quem ele tinha que humilhar, mas José deu a interpretação daquilo que Deus deu para ele. Sabe o que eu estou entendendo, irmão? Na cadeia, José, ele não perdeu a fé em Deus. Na cova, quando ele foi jogado pelos seus irmãos, ele não perdeu a fé em Deus. Irmãos, os homens eles podem nos humilhar, mas eles não podem tirar a minha fé. A minha fé você não tira. A minha fé nenhum homem tira, porque eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Se você não confia, isso aí é com você. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Eu sei que eu continuo acreditando. Eu sei que eu continuo confiando em Deus, porque a fé é pessoal, irmão. Não dá para eu dar 1 quilo de fé para você. A fé, ou você tem ou você não tem. Ou você crê em Deus ou você não crê. Isso é seu, isso é meu. Então eu quero dizer a você que esta fé que José tinha, ele continuava crendo em Deus, e Deus continuava olhando para a vida dele. Enquanto você acreditar em Deus, Deus ele olha por você. Enquanto você tiver fé, Deus te abençoa. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem tem fé para continuar com Deus? Você continua confiando em Deus, irmão? Você continua confiando em Deus, irmão? Então glorifica e exalta o nome do Senhor dos Exércitos. E ele pediu assim para o copeiro, que foi salvo. O padeiro morreu e o copeiro voltou para o palácio. José ele fez um pedido, aquele homem barbudo, sujo, feio, falou assim para ele: quando você estiver lá no palácio, lembra de mim, eu sou inocente. Ô irmão, todo preso é inocente. Todo preso é inocente. O que aconteceu? O copeiro voltou para o palácio, e a Bíblia diz, diga assim comigo: e o copeiro se esqueceu de José. Sabe quantos anos, irmãos, tinha completado? 13 anos. Havia 13 anos que ele tinha sido jogado na cova, que ele tinha sido vendido, e até essa história que eu contei superficialmente para você até aqui. Quantos anos eu falei, igreja? Eu não ouvi. Quantos anos? 13. Então não foi de uma hora para outra, ele precisou se ficar fiel. No ano 2000, ele caiu na cova, mas em 2001,
ele estava na casa de Potifar dando glória a Deus. Em 2002, ele estava dando glória a Deus. Em 2003, ele glorificava a Deus. Eu glorificava a Deus em 2013. Em 2004, ele dizia: exaltado seja o Deus do meu pai Israel, bendito seja o Deus de Abraão. Em 2005, ele dizia: santo, santo é o Senhor, Deus do meu pai Abraão, do meu pai Israel. Em 2006, ele estava lá buscando ao Senhor, ele estava lá adorando a Deus. Em 2007, ele estava na cadeia, mas ele glorificava, interpretava sonho e buscava a presença do Deus poderoso. Em 2008, a barba dele estava quase chegando no umbigo, mas ele estava glorificando e exaltando a Deus. Em 2009, todo mundo achou que ele ia se suicidar e se matar na cadeia, mas em 2009 ele dava glória e exaltava o nome do Senhor. E quando ele chegou em 2010, ele estava firme, buscando a Deus, ele estava lá, ele estava adorando, ele estava fazendo o que pediu para ele. Em 2011, você encontrava ele do mesmo jeito ali, firme na promessa que Deus havia feito para ele, no sonho que Deus havia dado para ele. Em 2012, no dia 25 de novembro do ano de 2012, ele estava firme, dando glória e exaltando o nome do Senhor. Sabe o que ele estava esperando, igreja? Pergunta para a pessoa que está do teu lado assim: sabe o que ele estava esperando? Olha aqui para mim agora. Ele estava esperando 2013 chegar. Diga para 4 pessoas: ele estava esperando 2013 chegar, a primeira pessoa. Ele estava esperando 2013 chegar, a segunda pessoa. Ele estava esperando 2013 chegar, a terceira pessoa. Ele estava esperando, aleluia. Ele estava esperando a 4ª pessoa. Quem está esperando 2013 chegar? Quem está esperando 2013 chegar? Irmão, ele estava no 12º ano do sofrimento dele. Ele estava no 12º ano na cadeia. Ele estava no 12º ano que ele sofria. Mas ele dizia: no 13º ano, Deus vai me dar dupla honra. No 13º ano, Deus vai me dar vitória. Em 2013, igreja, Deus vai te dar vitória. Em 2013, Deus vai te dar dupla honra. Ele vai tirar você, ele vai tirar você da humilhação, porque Deus é poderoso, igreja. Ele é poderoso. O sofrimento dele vai acabar em 2013. E 2013 não vai passar. Irmãos, quem tem fé não desiste. Quem tem fé não para. Quem tem fé, ele vai dando glória, ele vai dando glória, ele vai dando glória, ele vai dando glória. Sabe por quê? A Bíblia diz que o pai Abraão, ele foi fortificado na fé quando ele dava glória a Deus. E José aprendeu isso. Então, irmão, se você dá glória a Deus, você vai se fortalecendo na fé. Abraão dizia glórias a Deus, ele se fortalecia na fé. Abraão dizia glórias a Deus, ele se fortalecia na fé. Vai glorificando a Deus em 2012, vai exaltando a Deus em 2012, vai dizendo aleluia em 2012, vai dizendo glória a Deus em 2012, porque 2013, igreja, é o ano da dupla honra na tua vida. 2013 é o ano da dupla honra na vida de José. Irmãos, quando ele entra barbudo, cabeludo, humilhado, desprezado, no 13º ano da sua luta, da sua dificuldade, a Bíblia diz que o Senhor Deus dos céus, ele deu um sonho ao rei Faraó. E a Bíblia diz que ele chama Faraó, ele chama todos os principais, todos os magos, todos aqueles entendidos, todos os conselheiros. E a Bíblia diz que não há interpretação. Mas a Bíblia diz aqui, repita bem forte assim comigo: o copeiro se lembrou de José. Ele tinha esquecido, não tinha? Mas quando ele ouviu o sonho de Faraó, a Bíblia diz que ele se lembrou. E o que ele falou?
para o senhor: ei, dá licença, Vossa Excelência, Majestade, quando eu estava na cadeia, quando eu estava preso, lá tem um homem barbudo, cabeludo, sujo, mas ele interpretou o sonho que eu tive e deu certo. O faraó falou: o que aconteceu? Ele interpretou o meu sonho e deu certo, porque nele há o Espírito de Deus. O faraó falou: você falou como é que ele é barbudo, cabeludo, sujo, mas desse jeito eu não quero ver ele não. A Bíblia diz que o faraó, ele manda que José faça a sua barba, ele manda que coloque nele uma roupa, ele manda que ele faça, arrume tudo, para que ele, olha irmãos, a humilhação dele começa a ser revertida, porque para entrar na presença do rei, você tem que estar bem apresentado, você tem que estar com roupa nova, você tem que estar com o cabelo escovado, feito, pintado, colorido, cheio de purpurina, você tem que estar com a barba feita, não pode ter nada, tem que passar algodão na tua barba. Irmãos, ele tomou um banho de beleza. José, ele teve um dia de beleza, botaram ele lá, deram banho, deram roupa, fizeram a barba, cortaram o cabelo, colocaram nele cheio de pulseira, cheio de anel que os egípcios gostavam. E agora, meu irmão, a humilhação de José está terminando, porque Deus começou a mudar a cara de José, ele começou a mudar o rosto de José, ele mudou o cabelo de José, ele colocou outra roupa em José. E agora, meu irmão, quem vai sair de lá de dentro não é aquele humilhado, quem vai sair de lá de dentro não é aquele derrotado, mas vai sair de lá o servo de Deus, vai sair de lá o filho de Deus, vai sair de lá o filho do papai, vai sair de lá o filho de Deus Altíssimo, vai sair da cadeia, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, olha o que a Bíblia diz, repita comigo o versículo, diga assim comigo: então enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Irmãos, aquele homem maltrapilho, sujo, os presos começaram a olhar para ele e falaram assim: quem que é esse? É um preso novo? É alguém da realeza? Não, irmão, é o homem que Deus mandou chamar, é o homem que Deus mandou chamar, é o homem que Deus mandou chamar. Então, detalhe, irmão, tem pessoa que é barbuda, feia, cabeluda, tudo horrível, e não quer se barbear, não quer ficar bonito, não gosta de perfume, não gosta de coisa boa. José não, irmão, José estava lá 13 anos sofrendo, mas no dia que ele disseram assim: ó, o faraó mandou fazer a sua barba, ele sentou e falou: pode fazer minha barba, filho. Ele chegou e falou assim: ó, o faraó mandou dar um jeito no seu cabelo, pode mexer à vontade no meu cabelo. O faraó mandou te dar essas roupas novas, pode mandar para cá, filho, roupa nova é comigo mesmo, veste em mim, aleluia. Irmão, presta atenção numa coisa: quando Deus quer te honrar, você precisa entender o que Deus está fazendo na sua vida. Se Deus está te dando coisa boa, veste, irmão. Se Deus está te dando coisa boa, pega, porque José pegou tudo que tinha de bom e disse: agora eu saio daqui e não volto mais, agora eu saio daqui e não volto mais de bom. Quando você entrar no ano da dupla honra, esse velho homem, esse homem maltrapilho, esse homem sujo, esse homem fedorento, esse homem que ninguém dava nada por ele vai ter morrido e vai sair de lá de dentro o filho de Deus, a filha de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus. Deus tem poder de reverter a humilhação na vida das pessoas. E ele aceitou tudo de bom que Deus mandou para ele. Sabe por quê, irmão? Porque ele esperava coisa boa. Ele sabia que um dia ele ia sair dali. Nós temos que esperar o melhor de Deus, irmãos. Nós temos que esperar as coisas boas de Deus. Deus está falando nesta noite: Ele tem coisas novas para você, Ele tem vestes novas para você, Ele tem um rosto novo para você, Ele tem um cabelo novo para você, Ele tem uma aparência nova para você, Ele tem uma nova filosofia de vida para você. A partir de agora você anda no meio dos príncipes e das princesas da terra. Faraó mandou, irmão. E ele, com certeza, ele olhou lá e falou: que coisa, hein?
é assim mesmo que eu vou. E foi. E a Bíblia diz que ele chega diante de Faraó. Faraó conta o sonho. Faraó fala tudo aquilo que estava no seu coração. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que Faraó fez saber o seu sonho. E a Bíblia diz que o Senhor disse assim, olha o que Deus falou através de José. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Como que um homem que não via a luz do sol, como que um homem que não andava nas ruas do Egito tinha tamanha sabedoria de Deus? Nunca despreze uma pessoa que estiver perto de você, porque amanhã ela pode ser o seu chefe. Talvez você olhe para alguém, não dá nada por ele, não dá nada por ela, você não sabe quem ele é diante de Deus. Aquele homem maltrapilho, sujo, ninguém acreditava nele, mas Deus acreditava nele. É isso, irmão. Às vezes nós olhamos para as pessoas com desprezo, às vezes nós olhamos para as pessoas e maltratamos as pessoas, mas nós temos que saber que nós temos um Pai que está no céu, que olha para cada um de nós, que olha para cada um de nós e sabe as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Ele dá um conselho para Faraó. Portanto, Faraó se projeta agora de um varão inteligente e sábio, e ponham sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos. Quem vê, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guarde. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Como é que pode, irmão, um homem que estava humilhado ter tanta sabedoria? É porque quem dá sabedoria para você é Deus. Quem dá o dom para você é Deus. E hoje, nesta noite, você crê em poder de Deus? Coloque assim as 2 mãos no alto da tua cabeça. Em nome de Jesus, receba os dons de Deus sobre a tua vida, para que você tenha sabedoria para prosperar, para que você tenha sabedoria para multiplicar, para que você tenha sabedoria para orientar, para que você tenha sabedoria para sair daqui e fazer a obra de Deus. Receba algo de Deus sobre a tua vida nesta noite. Olhe para mim, por favor. Faraó olhou para todos os seus servos ao redor, e olhou para aquele homem todo barbeado, todo arrumado na frente dele, que nada se parecia com o humilhado dos 12 anos anteriores. E ele olhou bem para ele e falou assim: onde eu encontraria, disse Faraó, em todo o meu reino, um homem semelhante a este José, que tem o Espírito do Deus Altíssimo, e que Deus revela para ele. Eu não tenho ninguém igual a você. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que Faraó, ele chamou ele e disse assim, disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu, ex-mendigo, ex-mendiga, ex-isso, ex-derrotado, ex-desprezado, ex-deixado de lado, sabe por quê? Porque agora, neste momento, Deus vai coroar José com dupla honra na vida dele. Deus vai coroar José com dupla honra na vida dele. Deus vai fazer José de humilhado a exaltado diante de Faraó. Tu estarás, disse ele, sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Aí ele se assustou, os olhos dele brilharam. Eu estava 12 anos de sofrimento. Olha o que ele
ele faz? Faraó, ele faz isso, ele tira o anel que estava no próprio dedo do faraó. Isso não foi planejado na terra, foi planejado no céu. Não, só 3 pessoas entenderam, vou falar de novo. Faraó não estava planejado. Faraó, ele pegou e tirou o anel que estava no seu dedo e foi tirando. E aí, meu irmão, não estava planejado na terra, mas estava planejado no céu. E ele pega aquele anel e ele fala assim: me dá tua mão, me dá tua mão, me dá tua mão, me dá tua mão, estende a tua mão, me dá tua mão, filho. Estende a tua mão, você não, é você, rapaz. Estende a tua mão assim, vai. Estende a sua mão, isso, me dá tua mão, estende ela. E daqui a pouco, meu irmão, foi entrando no dedo de José, o anel do rei, o anel de Faraó, o anel que não era só roupa, não era só barba, mas Deus estava com autoridade, recebe a autoridade de Deus, recebe o poder de Deus, recebe o som de Deus, entrou no dedo dele, e ele pegou aquele anel, igreja. O Faraó fez assim: traz a minha túnica, aquela roupa bonita minha, traz. Faraó, pegou aquela túnica bonita, ele já estava vestido. E ele falou assim: vem cá, filho. Estava com o anel. E ele pegou a túnica e fez assim, ó, e colocou nele. Vira aqui para mim. Vou amarrar. Ele amarrou os chutes. E começou a olhar para ele assim: está ficando com cara de governador, está ficando com cara de presidente, está ficando com cara de alguém exaltado, está ficando com cara de alguém que Deus quer fazer uma obra na vida dele. Ele olhou assim e falou: rapaz, está faltando alguma coisa em você. O Faraó era meio estilista. Rapaz, vamos ver, anel, túnica bonita por fora, peraí. Ele falou: traz lá as coisas dele. Então ele pegou um colar de ouro. Colar de ouro. Você já viu, irmão? Tem gente que gosta, né? Ele falou assim: Faraó gostava. Ele falou: rapaz, para você ficar mais bonito, eu vou colocar um colar no seu pescoço. Me dá aqui. Vem cá. Aí ele chegou, aproximou dele. Não, presta atenção, ele era escravo em 2012, 12 anos. 2001, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012. Ele era escravo, mas agora ele está diante do rei. Em 2013, no 13º ano do seu sofrimento, e o rei está com um colar bonito de ouro para colocar no seu pescoço. E o rei vem e coloca aquele colar no pescoço, como os egípcios andavam imponente, com aqueles colares aonde não dá para você abaixar a cabeça, meu irmão. Sabe o que Deus estava falando para ele? Olha só, você andou com a sua cabeça baixa, os seus irmãos se jogaram na cova, o Potifar te colocou na cadeia, mas agora você só anda assim, porque o colar que eu vou te dar não dá para você abaixar a sua cabeça. Agora você só anda com a sua cabeça levantada. Levanta a cabeça! Olha que coisa, igreja! Engraçado que eu nem tinha pensado nisso. Agora você está bonito. Agora você está do jeito que eu quero. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Em 2013, Deus quer botar você do jeito que Ele quer. Deus quer botar você do jeito que Ele quer. Se você quiser o jeito de Deus, irmão, chega de sofrimento, abandona, esquece o que ficou para trás. Olha porque Deus vai fazer lá na frente na sua vida. Todo mundo ficou bobo, irmão. Falou assim: o que é isso? Esse camarada tá, rapaz, olha aí. Ele era o pobre escravo do Egito, o homem que estava vestido do jeito certo. E agora, igreja, agora ela falou assim: não, mas para ficar tudo certo, o Faraó gostava dessas coisas. Ele falou: vem cá, traz o meu segundo carro, aquele carro bonito meu, traz.
Irmão, porque gente rica tem carro. Carro bom. É verdade. Rico, ele quer investir em carro caro. Ele falou, traz o meu segundo carro. Imagina o segundo carro do rei do Egito, o faraó. Traz o meu segundo carro. Olha aqui para mim, irmão. Talvez você ache que é bobagem você sonhar com um carro bom para você. Mas Deus me manda te dizer que não é não. Ele é poderoso para fazer isso. Ele não andava nem a pé, nem de chinelo. Ele andava descalço. Mas agora o faraó falou assim, mas para ficar mais bonito ainda, você vai ganhar meu segundo carro. E a Bíblia diz, irmãos, que ele entra no segundo carro de faraó. E faraó mandou as pessoas gritando na frente e dizendo, diga em toda a terra do Egito, por onde ele passar, ele está no meu segundo carro. Ele é o meu segundo homem, ele vai ser o governador do Egito, porque assim é a vontade de Deus na vida dele. Irmão, se você crê em poder de Deus, 2013 vai ser o ano da dupla honra da sua vida. Vai ser o ano que Deus vai te honrar. Vai ser o ano que Deus vai te dar colar. Vai ser o ano que Deus vai te dar veste. Vai ser o ano que Deus vai mudar a tua face. Vai ser o ano que Deus vai fazer obras poderosas através da tua vida. Vai ser o ano que Deus vai te dar o seu carro. Vai ser o ano que Deus vai colocar você à frente das coisas. Isso não é, irmão, uma palavra qualquer. Isso é uma palavra de Deus para a sua vida. Se você crê em poder de Deus, fique de pé no seu lugar aí, aleluia. Isso aqui só é para quem crê, irmão. Quem não crê, já foi. Se você puder, levante suas mãos para Deus. Feche os teus olhos diante de Deus agora. Louvado seja Deus. Pai poderoso e santo, nós invocamos a tua presença aqui nesse lugar. Eu não sei, Senhor, qual é a cova que nós temos nos encontrado. Talvez eu saiba da minha própria vida, mas eu não sei da vida dessas pessoas. Mas eu quero te pedir, ó Deus, opera dupla honra na vida dessas pessoas. Opera dupla honra, Senhor, na família dessas pessoas. Porque José não abençoou somente a ele, mas a sua família. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, para o ano de 2013, o ano da dupla honra na vida dessas pessoas. O ano, um tempo de dupla honra, Pai, para quem foi humilhado, para quem sofreu, ó Deus, para quem tem passado dificuldades. Talvez essa pessoa tenha lutado anos e anos e ainda não conseguiu, mas tu és poderoso para fazer, Senhor. Então nós te pedimos, começa a derramar a tua unção, assim como o teu Espírito Santo estava sobre José, que o teu Espírito Santo esteja sobre cada homem, cada mulher, sobre cada uma destas pessoas, ó Pai, e que haja manifestação do seu poder, e que haja manifestação da sua glória. Quem crê que Deus vai operar na sua vida, vai bater no palco e dar glória a Deus.